Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia. Eu tava no telefone e atrasei. Perdão. Quem é? Só que nós vamos encerrar nossas lives quinta-feira, amanhã, Ju. Pra eu organizar, dar tempo do pessoal comentar e participar da sexta. Hoje eu amanheci bem leoa, gente. Dormi com o cabelo úmido. Uhul. Glórias a Deus. Bom dia, bom dia. Bora lá. Bom dia, Deus. Que bom. Que maravilha, que presente de Deus. E a gente vai começar agradecendo, amém? Bora, Leide, bora. Bom dia, povo de Deus. Olha só. Gente, eu planejei um monte de coisa. Mas eu não tô tendo muito tempo pra ficar aqui na internet. Acreditem. Eu achei que minha vida de aposentada ia ser fazer live, conversar nos stories. Sério? Ô, Leide, esses dias teve uma pessoa aqui na nossa igreja que até planejou fazer um caldo, que ia chegar um frio. Ai, Maria, sua linda. Ai. E eu no telefone, não tinha como eu avisar vocês. Como que eu ia fazer um stories que eu tava atrasado, que eu tava atendendo o telefone? Gente do céu. Pois é, eu planejei, mas eu vou ver se dá tempo hoje de eu fazer umas enquetes, ou então na sexta-feira na parte da tarde. Amém? Gente, ontem nós falamos sobre as mães, mas as mães que não são perfeitas. Isaías, meu filho do coração. E assim, tantas mães se identificaram com essa live, gente. Meu Deus. Eu acho que nós, mães, temos uma péssima mania. A de achar que a gente mais erra do que acerta. E ao contrário. A gente mais acerta do que erra. E também foi a live de segunda-feira, né? Olha só, eu senti tanto a direção de Deus no feedback da live de segunda-feira, porque semana passada eu estava falando com Deus e falando, Senhor, todo ano, né, eu falo sobre... Eu fui assim, passeando, né, gente? A gente vai passeando pelos temas, né, que a Bíblia nos oferece, né? E eu fui passeando, tentando acertar, né? Eu fui passeando pela palavra, sabe? Eu fui procurando, eu falei assim, bom, eu poderia, falando com Deus, né? Eu poderia falar das mães da Bíblia, como eu já falei, como eu já fiz aqui. Bom dia, Deia. Bom dia, meninas.
eu poderia escolher uma mãe, né? E falar sobre ela a semana inteira. E eu pensei muito em Débora. Falei, será que Débora teve filhos? Ela ia para debaixo da barreira julgar os casos. Como que ela fazia com os filhos? Fiquei nesses pensamentos, né? Aí pensava cá, pensava lá. E assim, sabe, eu não sentia no meu coração. Sabe assim, quando você não sente no seu coração aquela afirmação assim, esse tema, né? A Bíblia não cita que a Débora teve filhos biológicos. E quando eu pensei em Débora, acendeu uma outra luzinha. E eu falei, bom, eu vou falar das mães que não têm filhos biológicos. Porque a gente sempre quer falar de Ana. Porque a história de Ana teve um final que ela desejou. Teve um final que a Ana desejou. Levou mais de 20 anos, mas teve o final que ela desejou. E aí eu fiquei querendo falar das mães que não têm o fim que elas desejam. Olha isso. Você gostou, minha Luana? Eu também gostei. Eu achei que ele amanheceu bonito. Assim, achei que ele amanheceu bem leoa. É porque eu dormi com ele molhado. Aí eu pensei assim, voltando, que eu sou professora, eu consigo voltar onde eu estava. E eu pensei assim, eu quero falar dessas mães que não tiveram o fim que elas desejaram ter. A Bíblia não fala que Débora foi mãe. A Bíblia não registra que Débora teve filhos biológicos. E eu sei que falar em filhos é mexer num vespeiro. A minha mãe falava assim, fale o que quiser de mim. Védila era doida, gente. Mas não fale dos meus filhos. E eu conheço muitas pessoas, mas muitas mesmo, que chegaram para mim e falaram assim, olha, poderia ter falado o que quisesse de mim, mas falar do meu filho, da minha filha, isso me machucou. Mas Débora teve uma postura materna. Débora teve uma postura protetora. Débora foi conselheira. E ela foi chamada de mãe. Acredita? Ela foi chamada de mãe em Israel. Meu Pai eterno. E agora? Olha só, a Bíblia fala no livro de Juízes, os filhos de Israel iam até ela para ter conselhos. Ela foi chamada de mãe em Israel. Não mãe de Israel, uma pessoa. Mãe em Israel. Foi interpretada como uma mãe que dedicou, que aconselhou, que cuidou. Débora passava o dia
debaixo de uma palmeira, aconselhando, ouvindo. Então, assim, Débora engravidou de um propósito de Deus. E isso cala a boca de muita gente, mas também decepciona muito as pessoas. Porque na nossa cabeça a gente limita o poder de Deus. E a gente acha que Deus pode nos dar juízes. A gente acha que Deus... Eu ainda não cheguei no tema de hoje, tá? Pera lá que eu vou chegar no tema de hoje. A gente acha que Deus só considera mães biológicas, só considera mães as que geram biologicamente. Mas Débora não gerou biologicamente. Mas Débora gerou um propósito divino, um propósito de Deus. Débora refletiu o cuidado de Deus na terra com seus filhos, e por isso ela foi chamada mãe em Israel. É fácil? Não é fácil. Ontem nós falamos das mães imperfeitas, das mães consideradas cheias de defeitos. E nós vimos que Deus tinha para essas mães, para essas mulheres, uma infinita graça. Uma graça maravilhosa. A Bíblia vai falar para nós que as mães de fato podem não ser perfeitas, mas elas são perfeitamente escolhidas por Deus. Deus as escolhe. Deus as escolhe. E escolhe para serem mães biológicas. Escolhe para serem mães de propósitos. Talvez você olhe para a sua vida hoje e não enxergue, oi Sabrina, e não enxergue que você está numa fase da maternidade. A mulher tem fases da maternidade. Aliás, a mulher tem muitas fases da maternidade. Fases que, na maioria das vezes, são invisíveis para quem está do nosso lado. Fases que são invisíveis para quem convive conosco. Você pode ter tido, esse fim de semana, você pode ter sido cuidado, cuidada, zelado. Você pode ter recebido alimento, alguém preparou um alimento para você. Um cuidado todo materno. Sendo que esta pessoa nem mãe biológica era. Não era sua nem de ninguém. Mas ela está na fase de servir. E o servir é uma das características da maternidade. O servir incondicional é uma característica da maternidade. A mãe não dá o peito para o filho, esperando ter algo em troca. Aliás, quando ela amamenta o filho, é tão incondicional esse amor, que ela está amamentando e ela está apalpando a barriguinha do bebê para ver se o intestino está funcionando. Porque quando o leite materno cai dentro da barriguinha do bebê, já começa a trabalhar. E na maioria das vezes,
Em seguida o bebê faz cocô. O que essa mãe faz? Limpa. Mas ela acabou de dar banho para dar um mamar para ele limpinho. O bebê gorfa. Quem é que provocou aquele arroto? A mamãe. A mamãe virou o bebê aqui, ó, botou no seu ombro e fez com que ele arrotasse. O que estava demais, o que estava sobrando, ele põe para fora. Quem fez isso? A mamãe. Tem muitas mamães dando alimento, sabendo que o filho vai fazer caca logo ali na frente. Mães espirituais. Não são mães biológicas, são mães espirituais. São as Débora da nossa geração. A Bíblia não registra, mas é bem provável que Débora tenha ouvido das pessoas que ela devia estar em pecado. Só que como Débora estava em pecado, porque naquela época não dar filhos, não gerar filhos, não dar filhos para o homem era estar em pecado, era um castigo de Deus. Mas Débora prova para nós que ela não estava em castigo, ela não estava na desaprovação de Deus. Pelo contrário, a mulher estava debaixo de uma palmeira, liderando, aconselhando, deliberando causas. Gente, era óbvio que Débora estava sendo aprovada por Deus. Sem filho no ventre, aprovada por Deus. Sem filhos biológicos, aprovada por Deus. Até os dias de hoje. Essa semana apareceu para mim um Reels. Eu acho que porque a gente trata desse assunto, o algoritmo mostra, né? Das 10 maiores celebridades de novela, nacional. E mostrou atrizes, mostrou repórteres que disseram que abriram mão da maternidade por causa da carreira, que foram muito julgadas, mas abriram mão da maternidade por causa da carreira e se sentem felizes. E não acharam na necessidade de ter. Uma delas falou uma coisa bem interessante, que eu particularmente não tenho nada contra os animais. Já tive gato de estimação. Já tive um gato siamês, que dormia no meu criado mudo. Umas caminhas que existiam antigamente, que o criado já vinha grudado nelas. Vocês não devem conhecer, a maioria que não deve conhecer. Quando a gente morava no Paraná, eu vim para Rondônia e a gente trouxe o gato. Já tive cachorro de estimação. Quem entrar no meu Facebook vai lá ver meus cachorros de estimação. Então eu não tenho nada contra os animais, certo? Mas eu acho errado a substituição. Eu acho errado. Porque eu acredito, Eliana, que uma coisa não vai suprir a outra. E se eu tô querendo tampar um buraco com uma outra tampa, é porque existe uma carência ali. Então o certo é você ser resolvida, resolvido. Eu sou, porque eu já tive, eu sei.
Não, eu sou. Eu sou, Bibi. Pode acreditar, eu sou. E aí, olha só, não podemos querer tapar. É ser resolvido. Amor pro gato, amor pro gato. Amor pro cachorro, pro pet, amor pro pet. E tá tudo bem? A gente precisa saber lidar com essas questões. Ai, entende isso? Acabou de chegar. É pronto, é simples essas coisas. É tão simples. Gente, olha na história de Débora. A história de Débora não tá no meu script, não tá no meu planejamento da semana. Olhe para a história dela. Não tem ela se lamentando. Não tem ela colocando, eu peguei as paineiras e fui cuidar delas porque eu queria tapar essa carência. Não, gente. Essas carências, elas levam a gente para um lugar que não é bom. Porque carência aceita migalhas. Entendem isso? Então, o que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com as mulheres esta semana, com os homens essa semana que estão aqui. Deixa eu ver se tem, quantos tem aqui. Eu acho que não tem muitos. Meu Deus eterno. Mas se tiver um, já vou glorificar a Deus. Não tem. Não tem nenhum aqui. Entraram, mas saíram. Essas carências levam a gente para um lugar de migalhas. E não é para ter migalhas nem para mim, nem para você, nem para ninguém. É para a gente viver, usufruir da abundância que Deus tem para nós. Quando nós estamos satisfeitas em Cristo, né, Laine? Ele nos tira dessa carência, dessa necessidade de dar, de produzir o que os outros querem que a gente dê e o que a gente produza. Ai, pastora, mas a senhora está falando isso porque a senhora já é mãe. Não, eu estou falando isso por uma direção de Deus. Não é um tema legal para ser tratado. Não é uma bandeira legal para ser levantada. Mas eu quero levantar essa bandeira. Eu quero falar nesta live, na semana do Dia das Mães. Na semana que eu estou sorteando uma cesta de café da manhã da Madame Supermãe. Que você não é limitada. Eu não sou limitada. Ninguém, nenhuma mulher é limitada pela biologia. Guarda isso no seu coração. Você foi chamada para gerar, sim. E não é gerar apenas filhos. Mas você foi chamada para gerar primeiro no Espírito. E quando você gera primeiro no Espírito, aonde você estiver, você vai exercer a sua maternidade, sim. Porque uma mulher não é menos mulher porque ela não gerou biologicamente. Uma mulher não pariu menos porque ela pariu de cesárea. Ela não é menos porque ela pariu de cesárea. Aliás, diga-se de passagem, a minha mãe dizia que a dor do parto a gente esquece. Ela falou, minha filha, a gente esquece a dor do parto. Se a mulher lembrasse da dor do parto, ela nunca mais engravidaria.
A dor do parto não é uma dor traumática. Mas interessante que a cesárea, e eu posso falar da cesárea, a dor da cesárea dura dias, não dura horas. Tem mulheres que ficam 10 horas, 24 horas, 36 horas em trabalho de parto, 40 horas em trabalho de parto. A dor da cesárea, só a dor do que você tá com os pontinhos ali, dura 8 dias. A cicatrização são 7 camadas que corta até chegar no útero. E depois tem que costurar tudo de novo. A mulher fica retalhada, costurada. É dor traumática? Não é, porque senão ela não tinha mais. Um repouso de 40 dias. E ainda tem pessoas que querem diminuir. Elas querem diminuir, dizendo: você tem que ter normal. Eu conheci mulheres, mães, que tiveram filhos de cesárea e depois quase se estruparam para ter um filho normal, porque a febre do momento era ter um filho normal. Mas ela já tinha tido de cesárea. Olha, me desculpem, me perdoem, mas a gente não precisa fazer isso com a gente. Mulheres, a maternidade está aí para você, com filho biológico ou não. A maternidade está aí. E eu quero declarar na sua vida, se você é mãe biológica ou não, se você vai ter filhos um dia ou não, se você já decidiu não ter, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje eu declaro que no reino de Deus não há de existir, não existe nenhuma mulher estéril. Você pode sim ser frutífera no espírito. Você pode sim ser frutífera no espírito. Deus pode fazer você uma mãe de destino, uma mãe de propósito, uma mãe que vai deixar legados incríveis em outras vidas. Algumas mães, não existe esterilidade. Exatamente. É isso. Eu quero convidar algumas de vocês aqui a serem corajosas. Posta essa live nos seus stories e declara: não existe esterilidade. Pega essa chave aqui da pastora Bibi. Não existe esterilidade. O Senhor vê o seu cuidado, o seu zelo. Não, vou anotar para mim. Ah, mas não gerar filhos biológicos, você está desobedecendo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a gente tem que multiplicar. A Bíblia diz que a gente tem que sair produzindo menino por aí. É verdade? A Bíblia fala sobre multiplicação. Então, só que Deus tem seus propósitos. Por que é que ele falou na boca de Isaías: cante, ó estéril? Você que nunca teve um filho,
faça festa, dê gritos de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, com quem que Deus está falando? Sabe, pegar as Sagradas Escrituras, um testículo, um textinho, um versículo aqui, e propagar uma ideia, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, estudar a palavra, procurar a concordância, a coerência, vai exigir profundidade, dá trabalho. E nem todo mundo quer ter esse trabalho. Toma cuidado com a água que você bebe, com o alimento que você recebe. Ontem, o pastor começou a assistir um negócio. E aí veio de lá, eu estava estudando aqui sobre oração. E ele veio de lá para cá, que eu vi assim, a expressão dele. Eu falei, o que foi, homem? Sabe o pastor tal? Que tá dando um monte de ensinos bons por aí, né? Bons, verdade, bons. Falou que a gente tem 2 corpos. Falei, Aí ele falou, nega, ele começou a fazer uma confusão do corpo glorificado com o corpo que não vai ser glorificado. Ele, já saí da live. Quando você tem o conhecimento, né? Você não fica com qualquer alimento. Mesmo que a pessoa tenha trilhões de seguidores, toma cuidado. Não é porque eu tenho pouquinho, não. É porque existe isso mesmo. Então, olha só. Muito cuidado. Muito cuidado, porque nem toda maternidade começa no ventre. Algumas começaram no propósito, né, Laine? Começou lá atrás. Você já é vó. Porque Deus nunca limitou o chamado de uma mãe à biologia. Eu tenho certeza disso. Que muitas de vocês aqui não deram à luz. Ainda podem dar. Mas já são mães que deram direção. Quantos filhos você já tem, pastora Bibi? Quantos filhos você já tem, Julinha? Quantas almas vocês já alimentaram? A Laine já é quase bisavó. Vou falar das que eu conheço, das que eu tenho intimidade para falar, né? Então, pegue isso nesta manhã. Olhe, você é mãe. As mães biológicas, coloca um coração aqui. Mães biológicas. Sejam mães mesmo, a olhar para uma mãe estéril e reconhecer que ela é mãe de legados, mãe de direções, mãe de propósito. Respeite essa mãe. Respeite a maternidade dessa mãe. Sabe, uma coisa que a minha mãe dizia, e eu cresci falando sobre isso, que só sabe o valor de uma mãe quando se tem um filho. Acreditem, eu também falei sobre isso. Não foi, Ju, super materna. Nem você sabia que você era tão materna assim. Eu tenho certeza que nem você sabia que você era tão materna desse jeito. Mas acredita, hoje eu não tenho mais esse pensamento.
E eu respeito a minha mãe. Até onde ela viveu, porque minha mãe faleceu muito jovem. Até onde ela viveu. Talvez esse foi o conhecimento que ela conseguiu ter. Mas hoje eu não enxergo mais assim. Hoje eu não enxergo mais assim, porque eu vejo hoje, eu conheço uma mulher que honra a sua mãe em todos os sentidos. Eu conheço uma mulher que honra a sua mãe financeiramente, honra o legado da mãe, honra a trajetória da mãe, honra o passado da mãe, um passado negro, obscuro. Ela honra esse passado. E ela não tem filhos. Essa mulher, não foi agora, já tem anos que ela descobriu o princípio da honra. Não foi só a honra da mãe, ela descobriu o princípio da honra. E então ela começou a honrar os pais. O pai, a mãe, o marido, seus pastores. E desde então, Deus desatou sobre a vida dela uma unção extraordinária. Conheço uma outra mulher que hoje já é mãe, mas que ficou anos num casamento, lutando para ter um filho, e não teve. Só que esta mulher sempre honrou os pais, sempre honrou seus líderes. É toda a família. É daquela que vai ver a avó, vai ver a tia, vai ver o tio. Deus preparou uma bênção extraordinária para ela. Deus preparou um casamento com filhos biológicos que ela não esperava mais, com uma condição financeira que mesmo seu pai tendo uma excelente condição financeira, mesmo seu pai dando a ela muitas condições financeiras, ela viveu nesse casamento o auge, o apogeu. Ele alugava carro para ela ir fazer a unha quando o carro estava no conserto. Vocês entendem esse nível de honra? Aonde Deus pode te levar? Eu estou dando 2 exemplos, 2 testemunhos de pessoas que eu conheço e que eu vi. Eu vi essas realidades. Pelo princípio da honra. Então, não limite a maternidade, pelo amor de Deus. Viu, Gabriel? Existem muitas mulheres que não deram à luz, que não vão dar à luz, mas vão dar sentido, já deram sentido à vida de muita gente. Meu Pai do céu, essa live precisa acabar. Diga nesta manhã: eu não sou limitada à biologia. Eu fui chamada para gerar no Espírito. Onde eu estiver, haverá cuidado, haverá direção, haverá amor. Eu sou mãe de destino, eu sou mãe de propósito. Eu sou mãe que carrego um coração materno, gerando ou não filhos biológicos. Com filhos biológicos, sem filhos biológicos, o Senhor vê o amor silencioso. O Senhor vê o cuidado diário. O Senhor vê a sua entrega sem reconhecimento. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Que o Senhor te abençoe poderosamente.
Vocês estão aqui? Não deixem depois de ir no gravado, curtir, fazer um comentário. Você tem que comentar para eu poder pegar o seu nome e você concorrer a uma cesta linda, maravilhosa de café da manhã que a madame está fazendo. Se você quiser encomendar, pode falar no meu direct que eu passo o contato da madame para você. Mas entra no perfil da madame, fala com ela, chama ela lá. Deus abençoe. Um beijo, Pai seja com todos. Nossa live vai ser só até quinta-feira essa semana, tá bom? Glória! Olha, as mães biológicas me perdoem, mas eu tô torcendo muito para as mães que não foram mães, para as mães do coração. Eu tô torcendo, gente. Um beijo grande, Deus abençoe, até amanhã em nome de Jesus. Não deixa de comentar.